Salve, salve, meus guerreiros! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje iniciaremos um novo módulo na nossa disciplina de Sociologia para entendermos como, na verdade, o pensamento sociológico vai se construir na realidade, entre a realidade brasileira, por assim dizer. Tá? Vamos lembrar que nas aulas anteriores nós nos focamos bastante na construção desse conhecimento acerca dos fatos sociais ou da realidade social, propriamente chamada de sociologia, mas localizada no contexto europeu do século XIX. Trabalhamos muitos grandes pilares da sociologia clássica, como o positivismo, o compreensivismo e o materialismo histórico, mas até então nós não problematizamos o fato de como é que tudo isso vai chegar ao nosso país. Tá? Então, a sociologia no Brasil, ela compõe uma disciplina que tenta entender a construção de um pensamento genuinamente brasileiro acerca da nossa realidade social. E é isso que nos cabe, portanto, trabalhar nessas duas aulas. Para ser mais pragmático, o tema Sociologia no Brasil foi dividido aqui no nosso canal em dois grandes encontros. Nesse primeiro momento, nós trabalharemos desde o momento colonial até a geração de 30 e entenderemos como vai, na verdade, se construir a sociologia dentro desse recorte histórico. E no próximo encontro, na nossa próxima aula, nós trabalharemos um momento que vai desde a geração dos anos 50 de sociólogos até uma geração mais próxima do momento social e histórico em que vivemos. Portanto, sejam mais uma vez bem-vindos e mergulhemos, portanto, para desfrutar do melhor dessa nossa aula. Senhores, para falar, portanto, da sociologia no Brasil, nós vamos, na aula 1, estudar desde a origem do pensamento sociológico, adentraremos para o contexto do colonialismo europeu no nosso país, por volta dos séculos XVI até o século XVIII, quando acontece uma grande mudança, em termos da configuração social, em que o crescimento de uma nova classe intermediária no contexto da mineração vai trazer uma nova forma de problematizar aquela realidade social que já se voltava, já se concentrava na região do sudeste brasileiro. Posteriormente, entenderemos como a vinda da família real portuguesa vai trazer algumas mudanças mais pragmáticas e como o pensamento social vai passar a ser utilizado como um instrumento para a legitimação do poder da coroa no nosso país, até chegar no momento em que se forma a burguesia brasileira, e essa classe vai ser fundamental para a construção agora de um olhar nacionalista. A geração de 30 nasce, obviamente, do advento da burguesia, e é ela que vai ser a grande responsável por institucionalizar a sociologia e principalmente o seu ensino nas grandes universidades, particularmente na Universidade de São Paulo, que vai ser pioneira na construção de um departamento ou de um campo de pesquisa sociológico no nosso país. Tudo bem, pessoal? Então, falaremos no primeiro momento sobre a origem. Vamos entender, pessoal, eu sempre gosto de dizer que falar da sociologia no Brasil é falar, na verdade, numa área do conhecimento que vai se construir acompanhando o desenvolvimento capitalista no Brasil. Tá? O Brasil, vocês sabem que enquanto Estado, ele, embora tenha um momento colonial muito grande na história da nossa nação, na verdade o Brasil ele surge em função do próprio desenvolvimento capitalista. No contexto em que no século XVI eu tinha o capitalismo comercial e ali o Brasil ele já se insere como colônia, na verdade com a grande função de fornecer matérias-primas e todas as outras formas de riqueza para a metrópole que era Portugal. Ali já nós tínhamos alguns grupos que tentavam problematizar a ideia da própria população, da própria sociedade colonial brasileira. E o capitalismo também vai ser fundamental para entender a forma como nós nos inserimos na própria economia internacional daquele momento. Portanto, falar no desenvolvimento do pensamento sociológico no Brasil na verdade, entender, acompanhar o próprio desenvolvimento capitalista no nosso país. No contexto do colonialismo europeu, ou seja, nós estávamos falando já no contexto dos séculos XV e XVI, vamos lembrar, pessoal, que os jesuítas, essa classe, na verdade, religiosa, que acompanha o processo de consolidação do colonialismo no país, ele detinha um monopólio tanto educacional,
da alfabetização, por exemplo, dos indígenas, do conhecimento, né, das letras, do conhecimento histórico, geográfico, cultural e até mesmo da produção artística no nosso país. Por isso que os jesuítas vão ser um importantíssimo instrumento de colonização naquele momento. E o pensamento que mantinha os jesuítas acerca da realidade social brasileira era pautada numa visão retórica, ou seja, baseada ainda muito nos princípios católicos e universalistas. Na verdade, vamos abrir um parênteses acerca dessa ideia do universal, porque vamos entender que, na verdade, é o europeu português que se coloca como centro, na verdade, da civilização mundial. Então são os meus valores, o meu idioma, a minha cultura, a minha tradição que deve ser tomada como universal. E por ser universal, ela deve ser ensinada, ela deve ser acatada pelos indígenas ou quaisquer outros povos que aqui viviam, inclusive a própria escravidão, a partir da matriz negra africana, embora não nativa do nosso território, ela vai ter de se curvar também a esse conjunto de elementos que são tratados nesse contexto histórico como universais. No entanto, era uma visão de mundo pouco pragmática, era muito ligada ainda aos ideais universais católicos e pouco, na verdade, substanciados ou alicerçados na nossa realidade social. É uma visão que promovia, obviamente, a distinção social de civilizados e não civilizados, de evoluídos e não evoluídos. Vale lembrar que nesse momento o próprio negro era tido pela visão jesuíta como uma raça ou como um grupo de pessoas que careciam de alma. E por isso mesmo caberia aos jesuítas catequizá-los, levar, portanto, a fé cristã e o conhecimento europeu para aqueles despossuídos de uma dimensão humana ou civilizada, como se pensava no contexto. Por isso, era uma visão de mundo muito alienada com relação às demandas, com relação às problemáticas que se vivia no contexto brasileiro em meados do século XVI. Mas por que o colonialismo europeu foi importante? Porque é ali que nós já começamos a encontrar os primeiros estudos por parte dos padres jesuítas acerca da realidade social brasileira, embora com todas essas debilidades já tratadas por nós até aqui. No século XVIII, nós já partimos por um novo momento da história brasileira. A mineração já vai deslocar a maior parte da população brasileira para a região sudeste, particularmente para a região de Goiás, das Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. A própria capital deixa de ser Salvador e passa a ser agora o próprio Rio de Janeiro, mas a mineração vai ser importantíssima para se criar um processo de urbanização no Brasil que vai ser, na verdade, consolidado e intensificado a partir da segunda metade do século XX. Nesse contexto, o comércio passa a ser intensificado, o comércio doméstico entre as diferentes regiões do país, em função da mineração, passam, na verdade, a se interconectar para atender às demandas daquelas cidades, daqueles povoamentos que vão se deslocar para o Sudeste para desenvolver a atividade mineradora. Por isso, acaba havendo, na verdade, uma maior integração dentro da colônia. E nesse contexto, surge uma nova classe urbana que até então não era encontrada na pirâmide social brasileira. Essa chamada classe, formada por homens livres, urbanos, como advogados, professores, na verdade, embora fossem livres, eles não tinham todo o status, por exemplo, dos funcionários da coroa, e por isso eram também despossuídos de propriedade. Mas o que essa nova visão, essa nova classe, na verdade, traz é uma nova visão de mundo com relação ao contexto social brasileiro. Era um grupo de pessoas, uma nova classe, que se baseava nos princípios franceses, principalmente iluministas, típicos do século XVIII, ideais que, na verdade, buscavam o maior esclarecimento, como diria o próprio Kant, buscava, na verdade, conquistar e consolidar as suas liberdades enquanto uma nova classe social e buscar, na verdade, uma maior emancipação política. Nesse contexto do século XVIII, na região das Minas Gerais, vamos ter os grandes movimentos, como a própria Conjuração Mineira, que busca, na verdade, o rompimento do pacto colonial, como prejudicial
né, o desenvolvimento dessa classe, dos seus ideais e das suas liberdades. O que estava em jogo, senhores, aqui nesse momento, era buscar a construção de uma identidade para esse novo grupo de pessoas livres dessa nova classe média que surgia em meados do século XVIII. Quando nós entramos no século XIX, é importante nós lembrarmos que, em função de vários fatores históricos do contexto, a corte portuguesa com Dom João VI acaba se deslocando para o nosso país. E a presença dessa nova classe, né, do rei, dos seus súditos, de toda a coroa no Rio de Janeiro, vai instigar a criação da imprensa nacional, por exemplo, a criação da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, da Academia de Belas Artes e da Biblioteca Nacional. Era preciso criar um aparelho de Estado para que, a partir de agora, Dom João VI conseguisse governar todo o reino português a partir do Rio de Janeiro. E não só criar um aparelho de Estado, mas criar toda uma conjuntura, uma estrutura que possibilitasse, na verdade, o divertimento, o desenvolvimento do conhecimento, de ideias, das artes, para a família real e para os seus súditos também, para, na verdade, a elite que também vem para o Brasil nesse momento do século XIX. Agora, vamos prestar atenção, pessoal, que nesse momento a visão de mundo tida pela corte portuguesa era uma visão que, na verdade, buscava, de certo modo, se distanciar da herança colonial. Era preciso modernizar o Brasil naquele contexto. E para isso, ela buscava, obviamente, um ideal iluminista, um ideal de pensamento, era o que havia de mais moderno, né? Na época era se pensar de acordo com pensadores como Voltaire, Rousseau, por exemplo, Montesquieu, né? O próprio Immanuel Kant. Ou seja, o iluminismo era o próprio sinônimo do esclarecimento, da racionalidade como forma de possibilitar a evolução e o desenvolvimento dos seres humanos e particularmente do Brasil. Por isso era uma visão mais pragmática. Quando eu digo pragmática, que vamos entender que a coroa portuguesa, ela se vale desse conhecimento social para, na verdade, legitimar a sua dominação sobre os brasileiros. A minha visão de mundo, portanto, é tida como a superior, é tida como a oficial, a científica, e ela que tem que basear todos os demais conhecimentos da época. Por isso, ela ainda se baseava em pressupostos de matrizes europeias, vamos dizer assim. Tá? Ela era alienada em relação à própria realidade brasileira, porque ainda era circunscrita no contexto urbano do Rio de Janeiro e desprezava, portanto, as demais realidades do nosso país, e era, como eu coloquei, né, um saber racional, ou seja, ele cumpria a função para, na verdade, afirmar e ratificar o domínio colonial, o domínio imperial, da coroa no nosso país. Por isso, quem na verdade produzia esse conhecimento da época? Era produzido pelos juristas, né, pelos grandes pensadores acadêmicos, e nesse sentido, o conhecimento imperial, era um conhecimento desprovido de uma visão mais crítica. Ele era muito mais descritivo, ilustrativo, do que um conhecimento mais voltado para a mudança, né? Ele carecia, obviamente, dessa leitura crítica em função de se localizar somente na capital brasileira da época. Quando nós já estamos na transição do século XIX para o século XX, nós já teremos aqui o contexto da instalação da República em 1889, a própria consolidação da cafeicultura em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, e essa nova atividade econômica vai trazer uma nova fase da expansão urbana e comercial no Brasil. A partir de então, surge no Sudeste, né, uma nova classe, a burguesia, em função dessa atividade de cafeicultura. E é essa própria burguesia que vai reivindicar a construção da República, porque agora seria necessária a maior participação dessa classe nas decisões políticas, e permanecer no sistema ainda imperial, monárquico, seria sinônimo de atraso. É aqui que surge a burguesia brasileira. Uma burguesia, na verdade, que se valia, que estava preocupada em romper com, de fato, todos os resquícios da nossa época
culturalmente embaseada na época colonial. Era preciso, na verdade, homogeneizar os diferentes valores para se criar um denominador comum, ou seja, uma ideia de nacionalismo, um sentimento patriótico. Por isso, aqui vão se criar grandes valores, vão se criar músicas, símbolos, tradições, conhecimentos dentro da própria Universidade de São Paulo, fundamentais para se colocar, para se pensar o que é o brasileiro, o que é, portanto, a identidade desse país. Percebam, senhores, portanto, a conclusão que eu quero que vocês anotem nesse momento é que o nacionalismo brasileiro ele surge em função dessa classe burguesa que quer se colocar no poder e, portanto, seria fundamental uma ideologia que legitimasse, uma ideologia em discurso neutro, né, em nome de uma nação, mas que legitimasse o seu poder naquele momento das primeiras décadas do século XX. E como é que, na verdade, se difundia esse sentimento nacionalista? Ora, através dos grandes jornais, através dos próprios discursos e dos próprios comícios partidários e através dos grandes movimentos artísticos. Aqui nós lembramos a emblemática Semana de Arte Moderna, em 1922, e os movimentos literários, né, da nossa primeira e segunda fase ali do modernismo, que vão ser fundamentais nesse sentido. Era assim que nascia, portanto, a burguesia no país. E é dela, senhores, que vai surgir a chamada geração de 30. A geração de 30 vem a partir da criação da Universidade de São Paulo, que vai ser importantíssima para incrementar as pesquisas, não só no campo da sociologia ou das ciências humanas e sociais, mas como em diversas outras áreas, como na medicina, por exemplo, como nas enfermagens. A Universidade de São Paulo, ela sistematiza, portanto, ela acaba centralizando numa única instituição diferentes formas de conhecimento e acaba reivindicando a importância de novas pesquisas, mas agora a partir de uma visão mais brasileira. Por isso, a partir de aqui, constrói-se de fato uma sociologia propriamente dita sob matriz brasileira. Quando eu digo uma sociologia brasileira propriamente dita, estou me referindo a uma visão mais autônoma em relação ao pensamento europeu, clássico, do século XIX, e uma sociologia mais sistematizada. Diferente, portanto, de toda a herança colonial ou da herança imperial do século XIX. Portanto, se preocupava a partir de agora, na verdade, em entender, em construir uma abordagem tipicamente brasileira, não mais vinculada às explicações europeias, e isso é muito importante, que promovesse o rompimento com o positivismo, porque a matriz ainda positivista bebia muito da água do cientificismo, do darwinismo social, entendia a lógica da separação, né, dos desenvolvidos e dos não desenvolvidos, dos civilizados e dos não civilizados. Precisamos problematizar agora a sociedade brasileira, mas não a partir mais desse espectro que entende uma lógica de desenvolvimento, de progresso, de ordem e de intervenção para que essa ordem fosse mantida. Precisava-se, na verdade, romper, portanto, com toda a herança positivista. E não só romper, mas desenvolver um sentimento nacionalista. Entender qual era a realidade interna brasileira das suas diferentes regiões, promover a integração entre diferentes contextos regionais, entre diferentes classes, que nesse momento já se falava da classe proletária brasileira, do camponês, por exemplo, dos indígenas, dos ex-escravos, perdão. Era preciso criar entre essas divergências sociais um denominador comum, um pensamento lógico em termos de nacionalismo. E a partir dele, a grande demanda dessa geração de 30 era embasar, inclusive, a própria tomada de decisão. As políticas públicas, então, dependiam dessa análise sociológica da realidade brasileira para se adotar diferentes medidas, né, para os diferentes contextos sociais da época. É interessante que aqui, e a partir da década de 30, com Milton Campos, o próprio conhecimento sociológico ele vai
tentar ser levado para o ensino básico brasileiro, né, ou que hoje nós chamamos de ensino médio, embora, na verdade, nós trataremos numa próxima aula, ou até mesmo numa conversa informal, sobre os desafios que a inserção da sociologia no contexto da educação básica no Brasil sempre foi muito dinâmica, né? Sofreu muitas reveses e até hoje ainda é vulnerável às políticas educacionais do nosso país. Grandes pensadores desse momento vamos ter Caio Prado Júnior, que a partir de uma visão mais marxista tenta entender as desigualdades sociais brasileiras, Sérgio Buarque de Holanda, que vai problematizar muito no seu clássico a formação do povo brasileiro, toda a questão do trabalho, o homem cordial, o jeitinho brasileiro de ser, como nós dissemos, né? A partir de algumas visões que bebem certos aspectos do próprio compreensivismo de Weber, Fernando Azevedo e o grande clássico Gilberto Freire, com Casa Grande e Senzala, né? Na verdade, Gilberto Freire vai trazer uma visão mais cultural, a partir de uma matriz de Franz Boas, com os seus estudos antropológicos. Gilberto Freire é um grande crítico das ideias de raça. Ele prefere pensar muito mais em ideias de etnias culturais, que a partir da sua miscigenação é ela que forma o contexto, né, dessa miscigenação, essa heterogeneidade que nós chamamos de povo brasileiro. Senhores, eu acabei realmente me confundindo só num aspecto. O grande clássico de Sérgio Buarque de Holanda, na verdade, é Raízes do Brasil, tudo bem? Antes da gente avançar. E por fim chegamos na própria institucionalização do ensino da sociologia. É preciso entender que estamos falando no contexto a partir dos anos 30, ou seja, da própria Era Vargas. Contexto em que aquele conjunto de transformações proporcionados por esse estadista, na verdade, vai criar um sentimento de a necessidade de se buscar pesquisas ou conhecimentos mais críticos e autônomos. Por isso nós vamos ter duas grandes visões na época. Uma, de fato, baseada na própria elite paulista, né, da USP, com a Escola Livre de Sociologia e Política, por exemplo, com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Esse grupo reivindicava uma postura mais crítica em relação ao varguismo, tá? Em relação à própria desigualdade e realidade brasileira que se vivia. Em contrapartida, nós tínhamos os defensores de um Estado mais intervencionista e até mesmo militarizado, principalmente a partir do Estado Novo, esses que compunham-se em sua maior parte, de funcionários públicos ligados ao próprio Rio de Janeiro, que até então era a capital da época, defendiam, portanto, um viés um pouco mais baseado na ideia de ordem social, né? E essas duas visões vão ser importantes nesse contexto dos anos 30, que também vai ser marcado pela vinda de estrangeiros, de intelectuais, tanto norte-americanos quanto franceses, que vão endossar, naquele momento dos anos 30 e 40, a construção da sociologia brasileira. Tivemos uma missão francesa, como costumam chamar muitos estudiosos, composta por pensadores como Lévi-Strauss, né, Georges Gurvitch, Roger Bastide, Paul Bastide, e Fernando Braudel, né, grandes pensadores da missão francesa que tinham uma visão sociológica mais teórica, ainda vinculada às ideias de um humanismo, né, de um universalismo voltado mais para estudos culturais. Já a geração da Escola de Chicago, né, que vem com a própria missão norte-americana, tinha uma visão mais empirista, uma visão mais pragmática da realidade brasileira, e se compunha por pensadores como Donald Pearson, né, e Radcliffe Brown. E assim, a partir dos anos 30 e dos anos 40, consolidava, portanto, o pensamento sociológico no Brasil. Pessoal, de modo geral, era isso que compreendia a construção da nossa aula de hoje. Então, só para a gente fazer uma breve retrospectiva, o que nós falamos no nosso encontro é, na verdade, a construção do pensamento sociológico no nosso país, que vai desde uma origem colonial. Ele acompanha as transformações sociais que acontecem
a partir de uma visão mais jesuítica, católica, cristã, atravessando a própria contexto do século XVIII, em que o surgimento de uma nova classe média traz reivindicações em termos de liberdade, de um pensamento mais autônomo, mas que no século XIX, a partir da matriz iluminista, é utilizado como instrumento para a legitimação da própria coroa no nosso país. Mas o que tanto as visões colonialistas, as visões do século XVIII e do século XIX tinham, era um distanciamento da própria realidade brasileira. A partir do advento da burguesia, problematiza-se muito mais as diferentes idiosincrasias brasileiras, né? Isso eles conseguem entender a partir de muitas pesquisas de campo e associadas a certas matrizes teóricas, mas o grande rompimento que se vai ter aqui a partir dos anos 30 da era Vargas, e com a geração, né, com essa geração com Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, é na verdade um rompimento, um desligamento com o positivismo, mas ainda preservando leituras marxistas ou até mesmo weberianas para tentar entender as grandes problemáticas da nossa realidade social. Quando nós chamamos de uma sociologia propriamente brasileira, era uma preocupação de se pensar de modo mais autônomo, de modo mais relacionado à realidade em que vivemos. E é nesse contexto que se institucionaliza o conhecimento sociológico no país, através da Universidade de São Paulo e através da vinda de missões tanto francesas quanto norte-americanas, para, na verdade, endossar aquele caldo sociológico que se constrói a partir das primeiras décadas do século XX no nosso país. Tudo bem, pessoal? Vou ter que deixá-los por aqui. A partir de agora, desejo a vocês bons estudos. Se vocês gostaram da nossa aula de hoje, deixe os seus comentários aqui no nosso canal ou até mesmo a sua curtida. E vai ser um grande prazer poder compartilhar com vocês outros conhecimentos ou até mesmo esclarecer quaisquer dúvidas que possam ter ficado. Eu desejo a vocês muita sorte, bons estudos, que vocês não se desanimem nesse processo, né, tão doloroso, mas que vai ser muito prazeroso ao atingir o grande sonho de vocês. Confio muito em cada um, no potencial, e nunca se esqueçam, como eu sempre digo a todos vocês, ao infinito e além do vestibular. Nós estaremos sempre juntos, pessoal. Um forte abraço a todos e até a próxima.